Vamos dar continuidade, estou só esperando o pessoal entrar para darmos continuidade ao assunto. Nosso preenchimento. Vamos lá então, gente, vamos voltar. Então, o uso de dermocosméticos, dos ácidos, como eu falei para vocês, muito importante, né, para a gente ver como está a pele dessa pessoa, se está muito fina, se está uma pele que pode ter algum risco de arranhar, de machucar. Então, nós devemos levar tudo isso em consideração. Tiques faciais e espasmos, né? Tem alguns pacientes que sofrem aí desses tiques, então a gente tem também que levar em consideração. Alguns pacientes têm um problema de musculatura, às vezes o músculo é muito mais forte de um lado do que do outro da face, e aí quando a gente faz o preenchimento, fica com a impressão de que o paciente está torto. Isso também a gente tem que observar bastante. Já ouvi muito em questão de preenchimento de lábio. A gente coloca quantidades iguais, mas na hora que a pessoa conversa, a musculatura dela é mais forte de um lado e dá aquela impressão de que os lábios estão tortos. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado também. Cirurgias faciais, também a gente tem que levar em consideração se o paciente está ali com uma cirurgia recente ou não, se ele já está cicatrizado, tudo isso a gente tem que ver, né, direitinho. Fios de sustentação, se o paciente vai colocar fios recentes, a gente pode entrar com uma cânula, qual o risco da gente perder esse fio, né, da gente arrebentar esse fio, perder a sustentação da face. Genética familiar, se ele tem já uma genética para um grau de envelhecimento maior, então será preciso fazer mais procedimentos para poder recuperar essa pele, né, essa face caída, esse derretimento. Excesso de tecido facial, já eu tenho uma paciente aqui, né, já fiz vários preenchimentos nela, já fiz os fios de sustentação, porque ela tem muito excesso de pele, então ela tem, é como se fosse um rosto de um cachorro bulldog, e cai aquele tanto de tecido. Então, é muito difícil, ela precisa de passar por uma cirurgia, poder retirar esse tecido excessivo, porém, ela ainda não tem condições de fazer essa cirurgia, então ela fez a harmonização para amenizar
esse excesso, tá? E melhorar um pouco aí o aspecto, a harmonia do rosto dela. Grau de envelhecimento cutâneo, como eu falei para vocês, às vezes chegam pacientes muito idosos e tem aquele tanto de ruga que a gente vai preencher, mas não vai ficar bom. Não vai ficar bom por quê? Primeiro a gente precisa tratar esse envelhecimento cutâneo. Primeiro precisa fazer um bioestimulador para melhorar a densidade da pele. Às vezes a pele está muito fina, nem vai sustentar ali, nem vai ficar legal aquele preenchedor. Pode dar até o efeito Tyndall, que é quando fica muito superficial o preenchimento e dá aquele efeito azulado. Então, tudo isso a gente tem que pensar antes de preencher. Condição socioeconômica também a gente tem que saber levar essa questão, né? Nas minhas anamneses, eu geralmente pergunto profissão. A profissão, na verdade, quando eu pergunto na anamnese, é mais para eu conseguir entender a rotina do paciente, mas é lógico que também, se é um paciente que a gente sabe que a condição financeira dele não é tão elevada, a gente passar um orçamento muito elevado do paciente, a gente pode estar fazendo com que o paciente desista de fazer o procedimento ou que ele se sinta constrangido. E aí, a gente deve avaliar isso, né, de forma muito sutil para também não ofender o paciente e oferecer aí também, às vezes, outros tratamentos que são um pouco mais, menos caros, né, são um pouco mais acessíveis, de acordo com a pessoa, para que ela não se sinta frustrada ou não se sinta constrangida. Alterações dentárias são importantíssimas, porque quando o paciente ele tem a deficiência dos dentes, né? Quando ele usa, às vezes, uma prótese, os ossos, eles ajudam na sustentação, né? Do tecido. Então, a falta dos dentes, às vezes, pode alterar muito o resultado. A gente não vai conseguir um resultado bonito, harmonioso, ou a gente vai ter que usar muito mais preenchedor para poder suprir ali a necessidade de uma perda dentária. E variações de peso. Pacientes muito obesos, por exemplo, a gente tem dificuldade. Se o paciente quer fazer uma definição de mandíbula e tem muita gordura naquela região, a gente não vai conseguir fazer um resultado bonito, um resultado bacana. Da mesma forma, se o paciente está passando por um processo de emagrecimento, às vezes vai ter aquela perda de tecido, ele vai ter aquela queda, né, da face, e aí também não vai conseguir sustentar e ficar bonito o resultado. Então, às vezes, eu atendo muitos pacientes que estão passando pelo processo de emagrecimento, e aí eles falam comigo que desejam fazer o tratamento só depois que realmente perder todo o peso que necessita. E aí eles vão repor o volume perdido. A gente sabe que o emagrecimento, a gente emagrecendo, a gente perde a gordura também da face, né? O emagrecimento ele é geral. E aí, perdendo esses compartimentos de gordura faciais, a gente acaba comprometendo aí a estrutura, né? A sustentação da face. Alguns cuidados pré-procedimento. A gente deve observar, né, o aspecto da pele, se existem lesões, se o paciente tem herpes ou se ele tem algum processo inflamatório. Principalmente em questão de preenchimento labial, essa questão da herpes, ela é muito importante a gente estar observando e perguntando também na anamnese. Por quê? Se o paciente ele tem herpes, com o trauma ali da cânula entrando nos lábios ou da agulha, pode desenvolver esse processo de herpes e comprometer o nosso resultado. Além disso, vai ser, né, um desconforto para o paciente também. Nós sabemos que coça muito, incha, então vai ser algo desconfortável. A gente tem que perguntar na anamnese, porque tem como a gente prevenir que isso ocorra. Tratando o paciente com a ciclovir aí de forma preventiva e
Se o paciente tiver com a herpes já instalada, a gente espera recuperar para só depois preencher. Evitar realizar aí correções de outros profissionais. Isso é uma questão bem burocrática também, porque você não sabe qual foi o produto que o paciente utilizou, o profissional utilizou, qual foi a técnica, se ele usou cânula, se ele usou agulha. Tudo isso vai influenciar para a gente poder fazer. E aí, corrigir o erro do outro é muito complicado por causa disso, né? A gente, às vezes, vai colocar mais produto na tentativa de corrigir e, às vezes, vai ficar pior. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Fazer asepsia do local, a gente vai limpar ou com álcool 70 ou com clorexidine 2%. Eu gosto muito de usar o clorexidine 2%, porque o álcool, ele acaba sufocando ali, né? Pacientes têm aquele desconforto do cheiro do álcool, que às vezes sufoca, e aí eu prefiro o uso da clorexidina. Em caso de preenchimento labial, a gente também deve pedir ao paciente que faça, né, uma asepsia dos lábios ali da região interna da boca, pode bochechar aí um antisséptico bucal, para também evitar contaminações. Não esquecer de fotografar, isso aqui foi meu erro durante muito tempo, porque eu esqueci de fazer as fotos de antes. E as fotos são documentos, porque o paciente ele sempre esquece de como ele era e se acostuma sempre com a melhor versão. Isso aí pode ser um tiro no pé para a gente, porque o paciente, quando a gente não tem a foto de antes para mostrar para ele, ele pode dizer qualquer coisa. Ele pode dizer que tinha algum machucado na face e a gente preencheu em cima. Como que nós vamos provar que isso é mentira, né? Então, a fotografia, na verdade, ele é um documento tanto para o profissional quanto para o paciente também que está realizando. As marcações a gente sempre faz com lápis branco, pode ser até aquele lápis de olho que a gente usa para maquiagem, ou pode ser também uma caneta, aquela caneta de gel, para a gente poder marcar aonde vamos aplicar e fazer o planejamento, tá? E por fim, vamos usar anestesia, seja ela infiltrativa, né? Seja ela intrabucal ou extraoral. A gente vai fazer anestesia. No caso de alguns preenchimentos, nós fazemos os botões anestésicos para fazer, onde vai fazer o pertuito para entrar com a cânula. Um registro fotográfico, vou mostrar alguns exemplos aí para vocês de pré e pós-procedimento, sem maquiagem, sem acessórios. As fotos disponíveis, a gente deve disponibilizar para o paciente também, e manter sempre as mesmas posições e ângulos para obter um melhor parâmetro. Então, essa daí utilizou até um tecido aqui, né, azul, para poder cobrir esse colo. E olha só quando coloca o tecido, como que evidencia muito mais a face dela, né? Tem que se preocupar em sempre usar a mesma luz também, para não distorcer aí os resultados. Então, a gente usa sempre a mesma luz, o mesmo fundo, de preferência um fundo branco ou um fundo preto, para tudo ficar no parâmetro certo. Aí uma foto conhecidíssima dessa pessoa conhecidíssima, né, por todos. Vejam como ela tinha o PMMA nos lábios e estava pesando aqui a região dos lábios dela. O preenchimento não estava bonito, não estava harmônico. Aqui na face, na região do zigomático, já tinha uma perda também de tecido. Então estava bem caidinho, formando o suco nasogeniano aí, dando um pouquinho aqui de volume próximo aos lábios, formando um bulldogzinho. E o formato do rosto dela estava um formato mais quadrado na primeira foto. Vejam como o queixo dela estava dando a impressão de que era um queixo maior, mais espalhado, e depois ficou um queixinho mais marcadinho, alinhado com os lábios e tudo. Aqui também ela tinha um excesso muito grande dessa região, já seria cirúrgico, né, gente? Entre o espaço muito grande entre nariz e boca. Então, isso também acaba deixando a face mais envelhecida. Aqui foi feita uma correção desse espaço, né?
diminuição e ficou muito mais harmônico, muito mais jovem, muito mais bonita, com o rosto mais suave. Então, o resultado dela, realmente, essa transformação dela foi fantástica. O que acontecia? Antigamente, não se existia ainda o ácido hialurônico, né? Então, os profissionais só tinham PMMA para preencher. Então, eles utilizavam o PMA, que é um produto permanente, e se ficasse ruim, não tinha como corrigir, porque não existe nenhuma enzima que degrada o PMMA. Esse daí nós podemos observar. Essa paciente, ela fez região de olheiras, dá para ver preenchimento de olheiras, como que suavizou. A região do zigomático foi sustentada, dá para perceber como que ficou uma bochechinha mais marcadinha. O bigode chinês, vejam como estava bem mais acentuado na primeira foto. Provavelmente ela não preencheu o bigode chinês, ela só sustentou a região zigomática e olheiras. E aí já suavizou aqui essa questão do bigode chinês. E a região da mandíbula, olha como melhorou, também fez o preenchimento e melhorou aí o formato do rosto. E já estava bem comprometido aí, formando um excesso de pele aqui na região. Depois dos lábios, nessa curvinha aqui, tinha um excesso de pele e ficou muito melhor, muito mais harmonioso. Esse resultado aqui, na verdade, esse slide, ele está no local errado, né? Que ele é de toxina botulínica, mas vocês percebem também o tanto que suaviza, né? A toxina e rejuvenesce. Temos aqui a joelma do calypso, que preencheu região de olheiras, nitidamente, dá para a gente perceber. Preencheu a região do zigomático, bigode chinês, queixo, olha como mudou o formato do queixo dela. Lábio superior dela era totalmente reto, sem o arco do cupido. Foi feito aí levemente um pouquinho do arco do cupido para melhorar. E ela ficou com a aparência de mais jovem, com a face mais descansada, muito mais harmônica. Inquestionável, né? Os benefícios. Essa fez provavelmente somente lábios e diria que uma leve empinadinha no nariz, talvez. Mas os lábios fizeram muita diferença nessa face. Vejam como ela ficou com o rosto de boneca na segunda foto. Um preenchimento de lábios rejuvenesce muitos pacientes. Aplicação, técnicas, vou começar a falar um pouquinho quais são as diferentes técnicas que nós podemos aplicar para fazer os preenchimentos. Então, nós podemos usar aí a retroinjeção, seja ela feita com agulha ou com cânula. Podemos fazer travas que vão ajudar aí na sustentação. A trava seria quase que um jogo da velha. A gente aplica de um lado e vira totalmente vertical e horizontal para fazer umas travas para realmente não deixar esse preenchimento descer ou sair do local, né, migrar e sustentar. Podemos fazer pápulas também para poder causar um volume um pouco maior. Podemos aplicar intradérmico, no caso aí, por exemplo, de cicatrizes de acne, a gente pode aplicar bem superficial para poder melhorar, né, a profundidade da cicatriz. Podemos fazer bolos para dar mais volume. Outra aplicação em leque, também aí fazendo retroinjeção em leque, ou cross-crossing, também seria um jeito aí de travar, ou MD-codes, né, ou codes, só usado aí, que são os pontos estratégicos da face, que são pontos de sustentação. Onde a gente utiliza muito codes é no preenchimento do zigomático. A gente pode fazer os pontinhos de codes para poder sustentar aí. Podemos fazer também na região de fossa canina, que a gente chama, ou fossa piriforme,
que é próximo ao nariz, também para melhorar a questão do bigode chinês. Então, antes de realizar o preenchimento, nós vamos precisar o quê? Analisar o que precisa ser feito para realizar um planejamento. Vejam nessa foto aí, essa paciente estava bastante envelhecida, né? Com muita bolsa na região dos olhos. Então, foi feito aí. E nada de sustentação, olho só de lado na região do zigomático, como não tinha sustentação. E aí, primeira coisa que eu fiz foi sustentar essa região. Então, fiz região do zigomático. Consequentemente, já melhora um pouco essas bolsas aqui. Foi colocado também, nesse caso, fio de sustentação, para somente depois começar a preencher a região de olheira, preencher bigode chinês, preencher lábios, para poder melhorar. Então, o primeiro passo foi a região do zigomático. Se vocês chegasse essa paciente no consultório de vocês, talvez, provavelmente, o primeiro passo vocês iriam preencher o bigode chinês ou a olheira. E aí eu digo para vocês que primeiro a gente tem que sustentar o máximo para depois repor os volumes perdidos. Foi feito também a blefaro-fulguração na região da pálpebra para melhorar a flacidez da pálpebra. Olha, dá para vocês perceberem que estava bem caidinha, com o tecido mais envelhecido. E aí depois finalizei, né, claro, com os peelings para clarear essa face. Pena não ter tirado a foto corretamente da região do pescoço, que também estava muito envelhecido e também foi rejuvenescido, como vocês conseguem ver na segunda foto. Essa é uma paciente também que tinha muita perda de sustentação e um bigode chinês extremamente acentuado. Então, preencheu a região do bigode chinês aqui e a região do zigomático e aí melhorou, olha, o aspecto dela, olha, na terceira sessão, como que ela já estava, terceiro retorno ao consultório, com o bigode chinês praticamente desapareceu. Foi feita a olheira também e a região do zigomático. Tudo para ajudar na sustentação e remover esse ar de cansaço que ela tinha nessa região aí, periorbital. Aqui, lábios que estavam muito envelhecidos, com essa queda na lateral aqui. Vocês conseguem ver como que conseguiu melhorar o aspecto aqui da região dos lábios. Hidratação, com hidratação, melhora do contorno, melhora das quedas dos cantinhos aqui, então virou outro lábio. Alguns famosos que eu coloquei aqui também aderiram aos procedimentos estéticos e se transformaram, né? Uma delas, a Mariana Rui Barbosa. Vejam como os lábios dela virou outro, gente. Rejuvenesceu. Já tinha cara de novinha, né? Que ela ficou, na verdade, com cara mais de mulherão. Mas ficou muito mais bonita, uma face muito mais harmônica. Os lábios dela estavam muito finos e ela tem um rosto muito redondo. Aqui outra famosa, conhecida, Juliana Paz, também fez vários procedimentos. Dá para a gente perceber região de olheiras, dá para perceber bigode chinês, um pouquinho nos lábios, sutil, e região de mandíbula. E mudou totalmente, né? Ela ficou com cara de rica. Aqui um jogador que na primeira foto ele estava muito feio. O rosto dele estava muito estranho, muito desarmônico. A orelha estava parecendo gigantesca, né? Até mesmo porque dessa desarmonia. Queixo muito pequenininho, então foi feita aí uma transformação nele da face através da harmonização facial. Essa outra paciente também, nitidamente, a gente consegue perceber o preenchimento dos lábios. Percebam que as faces que tem, né, as mulheres que têm um rosto muito redondo ou muito cheio, com os lábios muito finos, fica muito estranho. Ainda mais essa moça que tem os olhos grandes, e aí a boca dela estava totalmente desproporcional
ao tamanho dos olhos e do formato do rosto. Então, ficou muito mais harmônico aí. O preenchimento labial, ele pode ser feito, gente, tanto com cânula, pode ser feito com agulha, com cânula, pode ser feito misturando as duas técnicas, né? Pode ser feito de várias formas. O arco do cupido é o que traz mais jovialidade à face aí, que é esse Vzinho que a gente faz acima aí. Tem muitos pacientes que têm ele nada marcado, totalmente reto o lábio. E aí, quando faz essa marcação, fica fantástico. Então, preenchimento labial aí, o filtro que eu falei para vocês que eu fiz e não ficou bom. Tive que retirar. Retirei o meu filtro com a hialuronidase. E achei que meu lábio ficou bem mais bonito. Ficou bem mais feminino. O arco do cupido eu também não tenho muito marcadinho. E gosto de marcar, que eu acho que fica muito bonito. E a gente tem que respeitar aí as proporções. O que que acontece? O lábio, de acordo com os estudos, né, da proporção áurea da beleza, o lábio superior, ele tem que ser mais fino do que o inferior. Então, o inferior, a gente precisa colocar um pouco mais de volume sempre, para ficar, não igualar os lábios. Se iguala, fica igual boca de peixe, fica muito estranho. Então, a gente tem que tomar esses cuidados aí, essas malícias, para não ficar um lábio esquisito, um lábio estranho. Então, preenchimento labial, como eu disse para vocês, o lábio superior 1/3 e o lábio superior 1/3 e o lábio inferior 2/3 da boca. O arco do cupido côncavo, já que o convexo traduz envelhecimento. Perfil, o lábio inferior ter 0,6 maior de volume em relação ao lábio superior. Então, o lábio inferior tem que ter um volume maior em relação ao lábio superior. Na aula prática, eu vou tentar fazer as duas técnicas com cânula e com agulha, para que vocês possam ver melhor. A técnica com cânula, ela traz mais segurança, principalmente para quem está iniciando, né? Porque o risco de perfurar um vaso, artéria, ele é bem menor, porque a cânula, ela não tem a ponta, né, fina, ela não tem aquele bisel que corta. Ela tem a ponta romba, que a gente chama. Então, o risco de perfurar um vaso, uma artéria, é muito menor do que com uma cânula. A cânula, a gente só vai perfurar um vaso se realmente a gente colocar muita pressão ali para ultrapassar, né, o vaso. Então, a cânula ela é mais segura para quem está iniciando. Só mostrando aí, né, cursos de preenchimento, sempre tem essa questão aí. Agulha versus cânula, que eu vou ensinar para vocês na aula prática, o uso dos dois. Mais uma figura aí mostrando o filtro, o arco do cupido, o contorno que a gente pode fazer, as proporções que a gente deve respeitar e as comissuras também. Nunca preencher, né, muito próximo à comissura para não ficar aquela boca estranha, né, como se estivesse virando para fora, muito estranho. Então, o preenchimento com cânula, como eu disse para vocês, ele é mais seguro e causa menos dor também. Tem menos risco de intercorrências, e quanto maior o calibre, mais seguro será o preenchimento, tá? Mais seguro, menos risco de intercorrências. Então, as cânulas mais utilizadas aí são a de 22G e 25G. E aí, como nós sabemos, a de 22G ela é mais grossinha, e quanto mais grossa, menor vai ser o risco de ter uma intercorrência.
Caso aconteça a intercorrência, a gente tem que ter no consultório hialuronidase, percebeu que preencheu dentro de um vaso, que começou a ficar uma aparência esbranquiçada ali, né? Ter ali falta de vascularização na região, a gente deve já aplicar a hialuronidase e massagear muito para poder desobstruir, né? Se obstruir um vaso, a gente desobstruir e voltar essa circulação ao normal, para não ocorrer o risco de necrose. É muito arriscado a necrose, principalmente em regiões de lábios e nariz, que são regiões muito vascularizadas e os vasos são finos. Então, o risco de uma necrose ele é muito grande em questão de quando se trata de lábios e nariz. Vou falar um pouquinho também sobre o Skin Buster, né? Como eu falei no início para vocês, ele não tem reticulação suficiente para causar volume, sustentação. Então, ele não é utilizado como preenchedor. Ele é utilizado apenas como uma hidratação. Porém, ele é muito bom porque regiões, por exemplo, de perioral, né? Quando tem muito aquele código de barras, aquelas ruguinhas ao redor dos lábios, nem todos a gente consegue reverter somente com preenchimento labial. Então, a gente precisa ter um outro recurso, né? Para poder tratar essa área e deixar os lábios mais bonitos. Então, a gente pode fazer o Skin Buster nessa região para poder melhorar essas ruguinhas aí, principalmente pacientes que são fumantes, essas rugas são bastante acentuadas, causam envelhecimento na face terrível, fica com aquele aspecto mesmo de pessoa idosa. Então, a gente pode fazer o Skin Buster. O indicado, às vezes, são 3 sessões, dependendo da gravidade, com intervalo aí de 30 a 45 dias. De imediato, às vezes, a pessoa não vai perceber tanto resultado, mas com o passar dos dias vai atraindo água para essa região, melhorando a hidratação, suavizando as rugas finas, deixando também o lábio mais hidratado. E aí nós podemos fazer região diária dos olhos, podemos fazer a região do código de barras, bigode chinês, às vezes a marquinha, né, já marcou, já formou aquela ruga, e a gente pode vir com esse Skin Buster, aplicando ele mais superficial, somente para melhorar essa ruga, né, suavizar essa ruga que a gente não conseguiu preencher, retirar, mesmo às vezes com o preenchimento do bigode chinês, tá? Região dos olhos, a gente pode fazer as pápulas. E o Skin Buster, ele também pode ser aplicado com agulha ou com cânula. Podemos utilizar as duas técnicas, vai depender do que a gente quer de tratamento e da região a ser tratada. Também podemos fazer ele nas cicatrizes de acne. Também dá um resultado aí de melhora, né, da cicatriz de acne. E tudo a gente faz o quê? Conjunção, né? A gente vai elaborar um tratamento aí com várias técnicas, vários tratamentos para realmente ficar com um resultado bom. Às vezes a pessoa faz a harmonização toda, mas está com o rosto todo manchado, então ele precisa de fazer um clareamento também, um peeling. E a gente vai conjugando. Sabemos que os peelings, por exemplo, de ácido retinóico também tem um poder rejuvenescedor muito grande, suaviza linhas, né, e rugas. Então, a gente vai conjugando os tratamentos para obter os melhores resultados. O Skin Buster, ele é semelhante ao ácido hialurônico produzido pelo nosso corpo, então ele vai atrair muita água também, e é cientificamente comprovado que atua na formação de um reservatório hídrico. Eu disse, atrai muita água na derme de longa duração, propiciando não só uma hidratação profunda, como também uma melhora da elasticidade e estímulo à síntese de colágeno. Então, além dele melhorar as rugas, né, ele vai melhorar também a questão da hidratação, porque ele atrai muita água para a região, e vai melhorar também a questão da elasticidade, devido ao estímulo aí do colágeno, né, da síntese de colágeno.
Então, o Skin Buster eu gosto muito de fazer ele aqui no consultório e indico para vocês que comprem o Skin Buster original, ele já vem com um dispositivo que a gente consegue dosar o disparo, né? Consegue dosar aí a quantidade que vai ser aplicada em cada ponto, evitando aí que a gente deposite muito material e às vezes pode ficar uma papulazinha mais evidente por algum tempo. Então, as regiões que nós podemos aplicar, nós podemos fazer nas mãos, no pescoço, no colo e em alguns pontos da face, tá? Então, pode fazer toda essa região aqui de contorno, pode fazer na região aqui do malar, no código de barras, nem tá marcado aqui, mas pode fazer também, no bigode chinês e na região do músculo frontal também. Aqui na região do colo, para rejuvenescimento, hidratação. E quanto mais hidratada a pele, está levemente clareada também. Na região de pescoço também podemos fazer. E nas mãos, que também condenam muito a idade do paciente, né? O grau de envelhecimento. Não adianta só tratar a face e deixar as mãos e pescoço sem tratar e colo. Pescoço, colo e mãos sem tratamento condenam aí a idade da pessoa. Vejam aqui como melhorou o aspecto, né, a hidratação da pele da paciente depois que ela fez a aplicação com o Skin Buster. Então, essa pele que estava bem juntinha aqui, eu estava craquelando toda, ela já melhorou o aspecto. Nós temos a diferença entre o Skin Buster Vital e o Light. O Vital, ele é um pouquinho mais denso e o Light é mesmo até para adolescentes que às vezes têm alguma cicatriz de acne, ou às vezes alguma ruguinha leve, já sofre com algum grau de envelhecimento. Já fiz em pacientes muito jovens o Skin Buster na região de bigode chinês. Às vezes o paciente tem um sorriso muito aberto e aí acaba marcando. Então, tem o Restylane Vital e o Light, como falei para vocês. O Light é indicado para peles menos envelhecidas e o Restylane Vital é para peles mais desidratadas e mais envelhecidas. Preenchimentos que podem ser, áreas que podem ser preenchidas, gente. Região do zigomático, como eu expliquei, para sustentação. Sulco nasogeniano, famoso bigode chinês. Lábio, malar, mento, que é o queixo. Podemos fazer a rinomodelação. E podemos fazer olheiras. Esqueci ainda de colocar aí mandíbula. Mandíbula. Uhum. Nós sabemos que a mandíbula ela dá um empoderamento, principalmente aos homens. Então, muitos homens procuram por esse preenchimento para ter aí uma maior autonomia no trabalho. Às vezes precisam exerce uma função de destaque, né, dentro do trabalho, como de chefia, diretor, gerente, então eles precisam passar um maior empoderamento e a mandíbula bem marcada, ela passa essa imagem de empoderamento. Aí a região do zigomático, na aula prática eu vou ensinar para vocês como fazer a marcação correta, né, para a gente poder preencher. Aqui a gente pode preencher tanto com cânula quanto fazendo os pontos com agulha. Os pontos com agulha diretamente no periósteo a gente chama de MD Codes. E aí tem várias técnicas que podem ser utilizadas. Diferença entre preencher o malar e o zigomático com a agulha e a cânula vai ser o seguinte: com a agulha a gente sente maior poder de sustentação. Com a cânula a gente vai ter mais um volume superficial.